A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Muito agradecido pelo seu bom trabalho aqui comigo, fazendo essa parceria para ensinarmos melhor a Palavra de Deus. Boa tarde, um grande abraço para os nossos queridos ouvintes da Rede Imaculada, que está nos assistindo, nos ouvindo em todos os cantos e recantos do país pela www.redeimaculada.org.br, a web rádio. Também os nossos queridos e queridas, um grande abraço, que estão nos ouvindo lá pela Rádio Cultura de Paracuru, AM 1150, Paracuru, Ceará. Também um grande abraço para os nossos queridos e queridas que estão nos ouvindo pela Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, lá no Vale do Ivaí, Paraná, no sul do nosso país. E os nossos queridos e queridas que estão nos ouvindo pela Ressurreição AM 1460, Sobral, Ceará. A todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, Taguatinga, Brasília, cidade satélite, cidade do entorno, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, até onde chega o nosso sinal. E hoje, como uma novidade, a nossa família está reunida hoje e isso nos dá muita alegria. Está lá as irmãs da minha esposa, as minhas cunhadas queridas, que são fervorosas nas suas igrejas. A todas um grande abraço. Então, Dona Sebastiana, Marildinha, é um prazer fazer o programa para você ouvir, já que lá na cidade onde moram, em Piracanjuba, Goiás, é difícil pegar, só pega pela web rádio. Mas também podem pegar. Um grande abraço para os nossos queridos e nossas queridas que nos visitaram durante a semana no consultório, que são nossos pacientes, que estão cuidando da saúde de cada um e Deus tem abençoado e curado. A todos vocês que estão nos ouvindo, um grande abraço. Também para os colegas e alunos da teologia, alunos de cursos, a todos vocês que eu sei que estão nos ouvindo, um grande abraço, meu querido, Deus abençoe vocês. Para você que está curtindo hoje um dia tranquilo, sossegado aí na sua casa ou na chácara, recostado, recolhido, tranquilão, longe de farras e festas que são coisas terríveis. Parece ser alegres, mas de alegria não tem nada. A tristeza vem logo na quarta-feira, não é? Então, para todos vocês que estão curtindo aí, debaixo da proteção de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, curtindo as bênçãos que Deus tem dado, Deus continue abençoando vocês. Os que estão em dificuldades e sofrendo neste dia, por algum motivo, Deus abençoe vocês e fortaleçam vocês na fé, para que no decorrer da semana tudo mude e você viva alegre, feliz, retumbante. Um vencedor, uma vencedora, uma pessoa vitoriosa. O Deus de paz, que nos ama e cuida de nós, abençoe cada um de vocês e cada um de nós. Com poder, graça, misericórdia, amor, recursos e meios, paz, segurança, muita saúde, alegria e segurança. Cure as nossas feridas, nos livre dos males e nos dê vida plena, para a glória dele e para a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Todos sintam abençoados por Deus e da minha parte, o que eu posso, estou lhe abençoando, meu querido e minha querida. Nossa conversa hoje vai ser o comportamento cristão, comportamento na igreja, dentro da igreja, na ação da igreja, na atividade da igreja. Nós temos muitos cristãos chamados cristãos nominais. Ele tem o nome de cristão. Ele se declara cristão, ele se apresenta como cristão, ele manifesta um tipo de fé e um tipo de crença, mas bastante distante de Deus, distante da igreja, distante da palavra, distante da vontade de Deus e da obediência a Deus. São chamados de cristãos nominais, se denominam como cristãos, mas muito distante do que é plano e vontade de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E às vezes, esse cristão nominal também está de vez em quando na igreja, né?
Às vezes ele vai um dia na semana, no domingo, às vezes ele vai um dia na quinzena, né? De 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês, às vezes quando casa alguém, ele vai lá porque é convidado, ou batiza alguém, ou quando morre alguém. Então precisa ser uma coisa assim muito grandiosa, fantástica, inevitável, para que ele vá à igreja. E tem muitos deles que dizem assim: eu não preciso de igreja para adorar a Deus, para ter minha comunhão com Deus. Eu não preciso de igreja. Olha, quem diz isto, que não precisa de igreja, está frontalmente contra Jesus Cristo. Porque ele disse: eu edifico, crio, organizo a minha igreja. E nada poderá agir contra ela sendo vitoriosa. Agir contra a igreja, sempre temos pessoas, sistemas, governos agindo contra a igreja. O próprio inferno age contra a igreja. Mas jamais quem age contra a igreja terá vitória sobre a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Então a vitória é dele. Jamais alguém ou algum sistema ou alguma coisa pode derrotar o Senhor Jesus. Jamais. Então, bobagem. Nós vamos ter sempre pessoas, sistemas, coisas contra a igreja. Mas sempre a igreja vai vencer, porque quem vence é o Senhor Jesus. Veja bem, o Senhor Jesus cria, institui, forma, sustenta, dirige. Isto que ele chamou de igreja, eclesia, grupo dos selecionados, dos separados. E alguém vem me dizer que isso não tem importância nenhuma, que isso não tem valor nenhum e que eu não preciso disso. Olha, é coisa da cabeça. E coisa da cabeça é quase igual coisa do intestino. Então é melhor repensar e reconhecer. O Senhor Jesus é verdadeiro, está dizendo a verdade, e na sua verdade nós precisamos da igreja, e nós precisamos perceber o que é a igreja, qual é a função dela e a minha parte dentro da igreja, porque a igreja é formada de pessoas unidas em Cristo, dirigidas pelo Espírito Santo, orientado pela palavra de Deus. Isto é a igreja. Agora, forma-se por aí grupos denominados religiosos, e às vezes até chamando de denominação, que não é denominação, é uma seita, é uma filosofia de vida, é um ajuntamento de pensamentos e vontades próprias, que só tem interesse próprio. Deus está muito longe, está sendo explorado para satisfazer as vontades particulares. Isto nunca foi igreja e não foi isso que Jesus Cristo criou. O que ele criou, instituiu, formou, organizou e nos deu de presente é o corpo místico dele. Entenda isso, meu companheiro. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Então, esta igreja, para se dirigir bem, para se dar bem, para exercer bem as suas funções, ela precisa de uma orientação, de uma norma, de preferência escrita, porque todos podem ler, entender e simplesmente obedecer, cumprir. A norma escrita é a palavra de Deus, é o Novo Testamento, que é a parte destinada à igreja. E nesta parte destinada à igreja, o Novo Testamento, em particular, hoje nós vamos pensar sobre a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, também bispo da igreja, líder da igreja, responsável pela administração e pela direção da igreja, lá numa cidadezinha pequena, no Antigo Mundo. Então, Paulo está escrevendo para este jovem chamado Timóteo. Timóteo. Então, Paulo está dizendo a Timóteo como ele, Timóteo, líder, bispo da igreja, deve se comportar diante da comunidade, do governo, dentro da igreja, principalmente com relação aos demais membros da igreja. É uma carta riquíssima em detalhes, em sabedoria, para nos fortalecer nos relacionamentos internos da igreja. Também para o nosso relacionamento externo com a sociedade e o governo. Então, assim sendo, vamos pensar sobre esta carta.
Carta de Paulo a Timóteo. São 2 cartas. Na segunda carta, ele acrescenta mais alguns dados que nós podemos enfocar agora no estudo da primeira, porque nós vamos estudar apenas Carta de Paulo a Timóteo, sem separar a 1 da 2. Nós vamos, baseando na 1, também mencionar algumas recomendações na segunda carta a Timóteo. É carta ao filho espiritual Timóteo. Eu vou me orientar aqui pela Bíblia Tradução Ecumênica, que é uma das melhores que eu tenho orientado também para o amigo ouvinte, para a minha amiga ouvinte. Ela é uma edição Loyola, da Igreja Católica. Ela tem a participação de teólogos do mundo inteiro, que foi um grande avanço da Igreja Católica, reunir os principais teólogos do mundo, da denominação católica e de outras denominações, para, juntos, fazerem uma excelente tradução da Bíblia para uma leitura geral, ampla e irrestrita. Qualquer denominação pode usar, e ela é a leitura básica dentro da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, ela está muito bem preparada. Então, vamos observar o que diz a carta de Paulo a Timóteo. Primeira coisa, essa carta quer o quê? Qual é a realização que se pretende com essa carta? Ela é uma carta doutrinária. Ela é uma carta orientadora. Ela é uma carta também corretiva. Ela visa também corrigir os errados que procedem errado dentro da igreja. Então, ela é uma carta excelente para corrigir, também para doutrinar. Ela faz algumas lembranças do Evangelho do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus. Então, ela é também evangelizadora. Ela anuncia as boas novas. E ela é orientadora, porque ela traça normas definitivas para que a igreja observe e siga, pratique, realize conforme está ali. Então, já se vê, ela é uma carta poderosa, rica em detalhes doutrinários, comportamentais, relacionais. É uma carta pequena, tem apenas 6 capítulos. A outra, também pequena. Mas vamos juntando e vamos descobrir o que é que essa carta nos ensina. Sem dúvida alguma, grande é o ministério ou o mistério da piedade. Mistério é um segredo de Deus revelado a nós, e ministério é uma ação de Deus em nós, ou por nós, ou conosco. Então, a carta está falando no capítulo 3,16, Paulo está dizendo assim: é grande o ministério ou mistério da piedade. O que seria piedade? Viver piamente. É uma vida humilde, sossegada, temente a Deus, com alegria, não é aquela coisa triste e morta, alegria, sem... Paulo usa uma palavra assim muito poderosa, muito forte, mas que a gente não lembra bem, nem entende bem que palavra é essa, o que significa. É a palavra jactância. Jactância é a pessoa querer e demonstrar ser mais do que o que realmente é. São aquelas pessoas assim, vamos outra palavra? Enfatuada, ensimesmada. Puxa vida, está surgindo tanta palavra difícil aqui na minha cabeça, né? Pessoas que olham por cima parecendo girafa, olha de cima para baixo e todo mundo está abaixo, só ele está lá em cima. Então a palavra diz que esse tipo de vida é uma vida vazia, é uma vida falsa, é uma vida mentirosa, porque ninguém está acima de ninguém. Deus olha para nós e não vê um justo sequer. Olha, se eu não sou justo, como é que eu vou me tornar um justo assim e julgar os outros que são injustos? Que é isto? Então, Paulo está dizendo, a boa vida cristã é uma vida piedosa. É uma vida de misericórdia com os que erram e falham, com os errados. É uma vida de amor ao próximo.
é uma vida quieta, sossegada, sem brigas e confusões. Uma vida piedosa. Ele diz que isto é um grande mistério de Deus. Nós dificilmente, ou quem sabe nunca, vamos entender como Deus nos capacita para viver uma vida assim, uma vida piedosa. É também um grande ministério. É Deus realizando em nós, conosco e por nós, como instrumento dele. A piedade. Piedade é um amor incondicional contínuo. Então, aquele que se manifesta em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no céu e recebido acima na glória de Deus. O que é que ele está falando disto? Paulo está dizendo, observa esse grande mistério e esse grande ministério, que é uma ação daquele, agora você vai entender direito, daquele que se manifestou em carne. Olha, Deus manifestando em carne, Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que exerce esse mistério em nós e esse ministério em nós, ele foi crido nos céus, porque Deus creu nele, tinha certeza, ele ia exercer tudo que Deus tinha colocado para que ele exercesse. Ele foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, quer dizer, fora dos judeus, as outras nações não judias. Ele evangelizou o mundo e também os mortos. Eita, que aí tem um ponto crítico nas doutrinas, porque a palavra de Deus declara que Jesus Cristo evangelizou também os mortos. Ele desceu ao inferno no terceiro dia, subiu ao céu, ressuscitou e subiu ao céu. Isso faz parte da nossa fé que está na palavra de Deus. Então, Paulo inicia sim a sua mensagem. Não é o início da carta, mas ele mostra isto. Olha para o Senhor Jesus, que nos capacita para viver vida piedosa. E vida piedosa é a vida correta diante de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, com o governo, com a humanidade. Esta é a vida esperada por Deus, uma vida piedosa. O que mais que nós podemos ver aqui? Qual é o alvo? O alvo era orientar Timóteo, o líder da igreja, sobre o procedimento correto dentro da igreja, na igreja e com a igreja também do lado de fora. Os fatos registrados são as ações esperadas de um líder ou da liderança da igreja. O dever da oração. Mais uma vez, Paulo relembra. A conduta das mulheres na igreja. A conduta dos homens na igreja. Observa que são condutas diferentes. Qualificação para pessoas da liderança. Como se nomeia uma liderança na igreja? O que deve ser observado? Cuidados com doutrinas falsas. Sempre temos doutrinas falsas invadindo o pensamento humano, invadindo a igreja do Senhor. Doutrinas falsas. Coisas lindas, preciosas e valiosas que os homens criaram para satisfazer a sua própria vontade dentro das suas conveniências particulares. Isso precisa ser tratado com todo cuidado. Porque não interessa ser bonita, não interessa ser importante. O que vale é a palavra de Deus. Ou nós temos a coragem de aceitar a palavra e seguir a palavra, ou nós vamos nos espatifarmos com conhecimentos humanos que é vencido dentro de cada década. O que um grande cientista descobre em uma década, na década seguinte, outro descobre coisa maior e aquela descoberta e aquela verdade sustentada há 10 anos atrás já não existe mais e não tem sustentação. Isso nós podemos conferir em toda a história. O que mais nós temos aqui? Como Paulo organizou o seu escrito, escrevendo a Timóteo. Impressionante, a carta é pequenininha, mas ele dividiu em 8 etapas. 8 etapas. A primeira etapa, ele faz a saudação. Ele, parece-me, estende as mãos sobre a igreja e abençoa a igreja. E dá graças e glórias a Deus pelos irmãos e as irmãs ali,
pela igreja, ali naquele lugar. E também a situação da igreja. Ele declara para a igreja qual é a situação da igreja, como é que a igreja está, como é que a igreja deve ficar. Há mudanças. Então ele ensina, ele mostra para a igreja como ela é e como ela precisa estar. A situação da igreja. A incumbência ao líder. Ele determina tarefas para o líder. Agora é bom lembrar, quem é que está escrevendo essa carta? É Paulo. Paulo, escrevendo em outros pontos, ele disse assim: irmãos, cuido eu que tenho o Espírito Santo. Então, ele tinha certeza que ele tinha o Espírito Santo dentro dele, em comunhão com o Espírito dele, Paulo. E ele tinha cuidado de manter essa comunhão, de manter esta afinidade com o Espírito Santo. E na carta ele está dizendo isto, que ele escreve pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma palavra dele, não é uma orientação dele. Ele não está orientando Timóteo pela sua vontade, pelo seu desejo, pelos seus sonhos. Ele está orientando Timóteo segundo o desejo do Senhor Jesus, comunicado pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, que sopra em Paulo para escrever esta carta. É o Espírito Santo que está capacitando Paulo com as verdades, a autoridade, o amor, a serenidade de Deus para orientar a igreja. O que mais nós temos para ressaltar? Então, Paulo está orientando a igreja para a execução da liturgia. Como a igreja se movimenta no culto a Deus, nas celebrações, nas comemorações, e é bom lembrar que o nosso Deus é um Deus festeiro, ele gosta de festa. Ele é um Deus festivo, ele cria festas, as festas espirituais, porque ele sabe que nós temos desejo de manifestar alegria, contentamento, prazer. Então, isto é próprio para um momento festivo. Então, Deus cria festas e ele é festejado. E ele quer que cada filho, cada filha manifeste, faça essa festança. Então, Paulo está agora escrevendo como devemos comportar na igreja e com a igreja, nas festas espirituais. Olha que nós estamos diante de uma grande festa. Festa carnal, ou seja, nada espiritual. Carnaval significa, é o aval da carne. É a manifestação da carne em todos os seus sentidos e com toda a sua força. Isto é carne-aval. É a manifestação mais poderosa da carne. Tudo é permitido e possível no carnaval. Quem é que permite e torna possível? O ser humano. Porque Deus não está lá, não quer nada daquilo e não recebe nada daquilo. De nada adianta os foliões dizer o nome de Deus, falar em Deus, invocar Deus. Eles estão no lugar errado, fazendo a coisa errada e da forma errada. Isto, quem está dizendo que é errado é Deus. Eu só estou repetindo. Eu imagino que o primeiro carnaval aconteceu no dia em que Jesus Cristo morreu. Ali foi o primeiro carnaval. E a palavra registra que naquele momento da morte de Jesus Cristo, quando foi comunicada a sua morte ao rei, ao imperador, houve grande festa e muitos mandaram presentes uns para os outros, comemorando a morte do Senhor Jesus. Porque ele incomodava, ele queria que o comportamento das pessoas mudassem, a maldade das pessoas tivesse fim. Ele queria que o poder do Pai estabelecesse em cada ser humano. Então ele lutou por isto. E como a maldade humana foi tão forte, ele morreu, crucificado, e foi sepultado. E na sepultura, ele assistiu ao primeiro carnaval. Todos estavam pulando de alegria,
porque havia matado Jesus Cristo, aquele que incomodava. Então ali para mim, na minha pequenez de entendimento e de conhecimento, para mim, a economia doméstica, o primeiro carnaval. O carnaval da vitória da carne sobre Jesus Cristo. Que grande engano. 2 dias depois, ele ressuscita e agora ele declara que todo joelho se dobrará diante dele. E aí, o apóstolo Paulo, olhando para essa realidade, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? O Senhor Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mal, venceu o maligno. Ele venceu a carne, ele nos dá a vitória. Eu fico estarrecido com tanta coisa ruim que acontece no carnaval. E no ano seguinte, eles preparam para fazer mais ainda. O quanto dinheiro, muito dinheiro, é gasto no carnaval. E quando é quarta-feira, que deveria parar com toda a farra, segue por mais uma semana. E segue por mais um mês. E segue o ano inteiro. Agora, na quarta-feira já se pode fazer um balanço. O que você vê de tudo isso? Uma grande tristeza. Você olha para o Rio de Janeiro, tem 10 escolas disputando o primeiro lugar. Uma escola vai comemorar feliz e 9 vai recolher a sua humilde insignificância na maior tristeza, desespero e choro, porque foi muito dinheiro gasto, foi vida desgastada, foi muita canseira, foi tanta coisa de esforço e não valeu nada, acabou e ela perdeu, não é o primeiro lugar. Ah, que tristeza! 9 escolas tristes. E cadê a alegria do carnaval? Acabou. Então, como a igreja deve se comportar diante deste fato terrível? A manifestação da carne, com todas as suas tendências. Vamos dar uma refrescadinha, vamos ouvir uma música que o Elton já tem ali preparada. Esse garoto é bom de música, ele vai nos dar esse brinde agora. Vamos ouvir? Deus abençoe você, vamos voltar já. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
Imaculada, a rádio que toca o amor de Jesus e Maria. Não saia dessa sintonia. Imaculada Maria de Deus. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Vamos agora olhar para a palavra e tirar dela as lições preciosas que nós tanto precisamos para a vida diária, a vida cristã. Como é que Paulo inicia a sua carta a Timóteo? Ele diz assim: conforme te recomendei ao partir para a Macedônia, permanecesse em Éfeso, para prescrever alguns que não ensinam outra doutrina, e não me apegue nem se apegue a lendas e genealogias sem fim. Isto favorece mais as discussões do que o desígnio de Deus, que se realiza na fé. O objetivo desta injunção é o amor que provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por quê de tudo isto? Lembra que nós falamos da piedade? Aqui Paulo está começando a sua carta dizendo para Timóteo: tenha cuidado, senão nós vamos agarrar com tantos conhecimentos humanos bonitos, preciosos, respeitados no mundo inteiro, são filósofos, pensadores, doutores, doutrinadores, mas que nada tem a ver com a vontade de Deus. Vamos olhar para a palavra e viver segundo a palavra. Sabemos, com efeito, que a lei é boa, na medida em que é acatada como lei. Pois compreendemos bem o seguinte: a lei não é feita para o justo, mas para os indivíduos insubmissos, rebeldes, ímpios, pecadores, sacrílegos, profanadores, parricidas, matricidas e homicida. É um conjunto de crimes contra a vida, pai, mãe, irmãos e demais pessoas. Libertinos, desvio sexual, mercadores de escravo. Quem são os mercadores de escravo? Hoje não existe mais comprador e vendedor. Meu companheiro, olha para certos patrões e certos empregados, funcionários. Às vezes eles são só empregados. Se você quiser saber, dá uma sondada nas notícias que vêm do Pará, Mato Grosso, Maranhão. Esta região ainda tem fazendas que tratam seus trabalhadores como verdadeiros escravos. E isto eu conheço de perto. Ainda temos aqueles que escravizam o ser humano. E esse coitado do ser humano, por desconhecimento, por falta de cultura, por falta de mão de obra qualificada, se submete a trabalhos pesados, forçados e ganhando quase nada quando é nada, porque o que ele ganha não dá para pagar o seu sustento, deve sempre para o patrão. Isto é uma escravidão. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: acaba com esse comportamento de escravidão. Estou cheio de gratidão para com aquele que, meu Deus, me usou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi Ele quem me julgou digno de confiança, tomando-me a seu serviço. A mim, que outrora era um blasfemo, perseguidor, violento da igreja do Senhor. Mas Deus me tornou assim, santo, separado, puro, porque fui purificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus, e capaz pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Digna de confiança é esta palavra e merece ser plenamente acolhida por todos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, em especial, sou o principal pecador. Ele chama atenção para a qualidade da palavra, o poder da palavra. Esta palavra de Deus, de qualquer forma que você quiser analisar e comparar,
ela é infinitamente maior e mais poderosa do que qualquer palavra de qualquer sábio, qualquer pensador, doutor ou mestre. Com certeza ela é bem mais poderosa, bem mais profunda, porque ela é eterna. E ele termina esse parágrafo dizendo assim: ao Rei dos séculos, ao Deus imortal, invisível, único, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como ele reconhece o poder de Deus e o poder da sua palavra e as recomendações do Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo na igreja. Ele convida para que cada cristão, cada cristã, tenha a coragem, a fé e a disposição para viver a vida cristã como que num grande combate, e é o único combate capaz de ser combatido e vencido. É o combate da vida cristã. Eis a instrução que eu confio a ti, Timóteo, meu filho, consoante as profecias outrora proferidas sobre ti, a fim de que, fortificado por elas, combatas o bom combate, com fé e boa consciência. Alguns a rejeitaram e sua fé naufragaram. Paulo informa quantas pessoas que começaram bem na fé, mas dado as coisas do mundo, as riquezas, que gerou interesse bem particular, essa pessoa se juntou às riquezas e deixou a fé. Eles abandonaram a fé. E depois, para justificar, eles começaram a ensinar que essa questão de fé já tinha ultrapassado. Agora nós temos a realidade da vida. Então, apóstolo Paulo informa que esse tipo de gente, eles são apóstatas. Eles viraram a costa para a fé, para a palavra de Deus. Eles querem viver segundo a sua cabeça, as suas ideias, a sua filosofia. Paulo também ensina no capítulo 2 que ele espera e ele ordena que na igreja as pessoas, juntamente com a liderança, levante as suas mãos para os céus, glorifique a Deus, peça a Ele o que precisa, glorifique a Ele pelo que tem recebido, demonstração de gratidão. Também inclua nas orações a proteção, principalmente sobre a igreja, também sobre a sociedade, também sobre o governo. Olha que coisa impressionante. E ele justifica mais tarde, se o governo está bem, nós vivemos em paz. Então, oremos pela paz. O salmista, muitas vezes, falou, escreveu, registrou para nós, salmos que clama, orem pela paz em Jerusalém. Orem pela paz de Israel. Orem pela paz do povo de Deus. Então a nossa oração deve ser contínua, cada dia, em favor do povo de Deus, em favor da igreja, também em favor da sociedade, em favor do governo, que é uma autoridade constituída por Deus e para nos ajudar, nos servir. Então, Paulo está dizendo isto, pois há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, um homem chamado Cristo, que se entregou como resgate por todos. Este é o testemunho que foi prestado nos tempos estabelecidos e para o qual eu mesmo fui constituído arauto, pregador, anunciador e apóstolo. Falo a verdade, não minto. Doutor das nações na fé e na verdade. Ele sabia do conhecimento e da autoridade que ele recebia de Jesus Cristo. E ele relata essa sua autoridade para anunciar a palavra e dizer, tenham cuidado em cumprir, porque eu estou falando da parte de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ele relata também comportamentos para as mulheres na igreja. Quero, portanto, que as mulheres tenham um traje decente, adorne-se com pudor, com modéstia, sem trajes nem joias de ouro ou pérolas ou vestidos suntuosos,
Mas, pelo contrário, adornem-se de boas obras, de bons pensamentos e sentimentos, de bons comportamentos, como convém às mulheres que fazem profissão de fé em servir a Deus. E também ele diz para os homens: quero, portanto, que os homens orem em toda parte, erguendo para o céu mãos santas, sem sangue, sem roubo, sem nada. Está passada aí a ficha limpa. Então agora, sem ira, nem altercações, discussões válidas, mas homens puros, purificados pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então ele está ensinando como ele deseja ver o comportamento do homem e da mulher na igreja. Agora ele fala com o líder da igreja. Digna de confiança é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, ao bispado, à liderança da igreja, seja uma boa tarefa. Ele está desejando uma boa tarefa e, de fato, é uma excelente tarefa. Em outras traduções, diz assim: grande coisa é quem almeja servir a Deus na liderança. Por isso, o episcopo, ou o líder, ou o bispo, deve ser irrepreensível. Irrepreensível. E naquela época, que ainda não tinha instituído sistemas, ele recomendava que, se é casado, que seja marido de uma só mulher. Que também seja sóbrio, ponderado, de maneiras corretas, hospitaleiro, capaz para ensinar, nem dado ao vinho, nem briguento, porém manso, não seja altercador, inquiridor, perguntador, nem cobiçoso. Saiba governar bem a sua própria casa e manter os filhos na submissão com toda dignidade, pois alguém que não soubesse governar a própria casa, como cuidaria bem da igreja do Senhor? Que não sejam recém-convertidos, porque o recém-convertido ainda tem pouco conhecimento, ele vai se embaraçar na administração. Então Paulo está ensinando aqui em detalhes como deve ser levantada a liderança na igreja. Aqueles que vão assumir a responsabilidade em dirigir os acontecimentos na igreja, as tarefas da igreja. Olha como a carta é tão específica e minuciosa. E aqui fala de um outro grupo, que são grupos de oficiais na igreja, os diáconos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, ter uma só palavra, não se entregar ao vinho, nem andar a cata de lucros inconfessáveis. Eita, que tem tanta gente por aí procurando lucro inconfessável, né? As falcatruas da vida. Guardem a misericórdia e o mistério da fé numa consciência pura. Seja também eles provados, primeiramente. Depois, não havendo neles nada que repreenda, exerçam o ministério do diaconato na igreja. São os oficiais, líderes da igreja e oficiais da igreja. As mulheres igualmente devem ser dignas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Sejam os diáconos bem recebidos na igreja. Paulo recomenda: não se ouve fofoca contra o bispo, o líder da igreja, e também contra os diáconos, por uma só palavra, uma só pessoa. Então há uma acusação, que se tenha 2 ou 3 testemunhas e apure isto. O cuidado, o respeito, a dignidade da liderança da igreja. Então nós temos outras recomendações igualmente preciosas. No capítulo 4, Paulo diz que tudo quanto Deus criou é bom. Aí eu pergunto, é bom para quê? Claro, porque tem coisa boa para uma determinada função e muito ruim para essa mesma função outra. Então é preciso, com a sabedoria de Deus, saber tudo que Deus criou é bom. Como eu sou um especialista em homeopatia e trabalho com homeopatia, a homeopatia ela é constituída
de venenos. Os remédios homeopáticos, com poucas exceções, a maioria deles, e uma maioria grande, são constituídas de venenos. Por exemplo, laqueses é veneno da surucucu. Naja é veneno da naja. Vipera é veneno da vípera. Crotalos horridos é veneno do cascavel. Todos nós sabemos, uma gota desse veneno mata qualquer animal em menos de 24 horas. Uma gota. Quando a serpente morde alguém, ela não consegue injetar uma gota de veneno, mas uma parte dessa gota vai. E essa pessoa morre. E tem pessoa que, quando ela é bem mordidinha mesmo, que foi uma gota do veneno, esse veneno cai imediatamente na corrente sanguínea e dentro de algumas horas a pessoa está morta. Morreu. É um veneno terrível. Agora, você pega esse veneno e dilui para ele ficar bem pequenininho e a pessoa tome. Olha, esses venenos que eu citei, laqueses, vipera, naja, crotalos horridos, são venenos que, na dose certa, limpa vasos e veias, artérias, limpa toda a corrente sanguínea, afina o sangue de maneira que ele fique adequado para a circulação, regula as válvulas do coração e promove a estabilidade do ritmo cardíaco. Então, é uma grande bênção. Tudo que Deus criou é bom? Sim, é bom. Basta você saber como usar, quando usar, o quanto usar, para que usar. Pronto. Eu sei que a comida é para o estômago, dizia Paulo. E o estômago foi feito para a comida, é a afirmativa dele. Mas ele afirma também, se você abusar, está maldita a comida e o estômago. Então, a glutonaria, que é um abuso da comida, é a pessoa comer demais, passado da conta. Isto é um atrapalho terrível na saúde. Vai influenciar na saúde, na qualidade de vida e na vida, porque vai morrer mais cedo. Tem pessoas que nem pensam nisto. Então Paulo está dizendo, tudo que Deus criou é bom, é bendito. E tudo pode ser usado, desde que antes agradeça a Deus e clame a Deus a sabedoria para abençoar isto, para que seja usado. Olha que coisa boa. Na próxima semana, eu espero que Deus complete a bênção que Ele tem me proporcionado. Eu vou trocar de carro. Vou pegar um carro bonito, confortável, excelente. Então eu quero pegar e dizer para Deus, Senhor, eu te agradeço por esta coisa linda, maravilhosa, confortável que o Senhor está me dando para melhor qualidade de vida, para melhor conforto, melhor segurança, mais agilidade. Mas eu quero que o Senhor me acrescente sabedoria para usar bem este veículo, para a glória do Senhor e para a minha alegria. Eu vou andar em vários lugares. E eu quero que Deus me proteja do maldoso, que pode danificar, roubar, fazer uma porção de coisa. Mas eu quero que Deus me dê a sabedoria para que eu saiba usar bem esse carro. Sem essa sabedoria, eu vou sair por aí exibindo o carro a 120 por hora, numa avenidona que eu não estou vendo ninguém, mas daqui a pouco surge alguém na minha frente, o carro bate e pronto, agora eu tenho uma morte. Aquilo que era vida, eu usei mal. Aquilo que era bênção, eu usei mal. Agora eu tenho uma maldição e uma morte. Então, tudo quanto Deus nos dá para o nosso bem. E nós precisamos juntar com este bem que Deus nos dá o pedido de sabedoria para melhor utilizar este bem. Ou utilizar adequadamente, segundo o propósito de Deus. Então, se você vai numa churrascaria, eles vão oferecer as mais variadas carnes, tipos, cortes, gosto, tempero, mas é aquela coisa. Quando eu vou na churrascaria, eu já fico pedindo para o sujeito sossegar. Sossega, rapaz, eu nem comia que você colocou aqui, você quer colocar mais? Então eles querem que você come rápido para comer menos. É evidente. E a primeira coisa que ele traz é a linguicinha, porque aquilo ali tira o apetite, eu vou comer bem menos. E vou pagar o mesmo preço.
Então, eu quero sabedoria. Eu posso chegar na churrascaria e solicitar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu posso e comer adequadamente, porque é tudo uma bênção de Deus. Eu posso olhar no supermercado as verduras, frutas, legumes, todos os vegetais à minha disposição, quanta coisa bonita, gostosa, boa. Então eu posso me utilizar de tudo isto. Eu posso chegar no templo do Senhor, na igreja do Senhor, cantar, louvar e mexer com o meu corpo, mostrar a minha saúde, a minha alegria, o meu prazer e o meu contentamento. Mas eu preciso fazer isto com decência e com ordem. Senão daqui a pouco eu estou fazendo uma dança que além de sensual, é sexual. É uma coisa assim que manifesta carne. E eu preciso deixar a carne manifestar no domínio do Espírito. Aí, tudo quanto eu fizer vai ser prazeroso, vai ser alegre, perfeito, vai agradar a Deus, vai agradar a mim, vai agradar as pessoas que estão ao meu redor, porque nós vamos cultuar a Deus em conjunto. Olha que de vez em quando eu vejo por aí, cada coreografia no templo, na igreja, cultuando a Deus, que eu fico pensando, onde está o Espírito de Deus aí? Ora, nós podemos sim usar a coreografia, mas vamos usar isto com decência e ordem. Nós podemos usar o potencial da nossa voz. Então Deus nos deu uma voz potente. Vamos usar isso para a glória de Deus. Mas tem gente que usa isso para mostrar o quanto ele tem de poder na voz. Então não é um culto para Deus, mas um culto para si mesmo. Não é? Os imperadores gostavam disto, que eles fossem cultuados. Então, vamos usar tudo quanto Deus tem nos dado com decência, com ordem, com sabedoria. Lembrando da piedade, que é a vida modesta, boa, tranquila. Na igreja, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, como você fala com as mulheres e também como você fala com os homens. E olha, presta atenção, como você fala com os idosos. E tenham cuidado quando você fala com os jovens e também os adolescentes e também as crianças. Para os sábios e para aqueles de pouca cultura e de pouco conhecimento, pouca experiência. Paulo está dando uma lição de comportamento perfeita e completa. Como o líder, os oficiais da igreja e os próprios membros da igreja devem falar um com o outro, relacionar um com o outro. Como nós devemos fazer isso? A sabedoria de Deus está à nossa disposição e em nossas mãos. Pega, meu querido, e usa. Está aí na carta de Paulo, mostrando como nós devemos agir dentro da igreja e com a igreja. Mais uma vez ele fala sobre o relacionamento profissional, o relacionamento econômico, o relacionamento afetivo, todo o relacionamento. E ele encerra a sua carta demonstrando a sua profissão de fé. Ele quer que a fé, o amor, a misericórdia, a piedade, a esperança sejam os elementos que nos fortaleçam para viver a vida correta segundo a vontade de Deus, a vida cristã. Meus queridos, chegamos então ao final de mais um estudo da Palavra de Deus, desta vez, carta de Paulo a Timóteo, uma carta que nos instrui a viver a vida cristã e o comportamento dentro da igreja do Senhor. Eu espero e clamo a Deus a sabedoria dele, o amor dele, a ação do Espírito Santo para te ensinar, te orientar, te treinar, te fortalecer, para viver melhor, hoje e sempre. Deus nos abençoe completamente, no corpo, na alma, no espírito, com novidade de vida, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu querido, minha querida, até domingo que vem. Mas amanhã temos mais uma lição. 19 horas, estou esperando por você. Wellington, aquele abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.